Olá, estamos aqui com o Luiz Felipe Ramos, sócio da Advocacia José Del Chiaro, para comentar algumas das notícias mais recentes do boletim LGPD do escritório. Luiz, eu queria começar te perguntando sobre a questão da vigência da LGPD. Tem aí uma MP que está no Congresso e não se sabe ainda exatamente o destino dela, e ela pode afetar aí a vigência tanto da lei quanto das penalidades que estão previstas. Como é que está a situação hoje? Perfeito, Gabriel. Obrigado. Boa tarde. De fato, esse tema da vigência da LGPD ele vai ganhar em importância e emoção aí nas próximas semanas, né? Um pouco do histórico que a gente tem é o seguinte: a LGPD ela é uma lei de agosto de 2018, né? Então, originalmente, ela previa uma vacatio de 18 meses. Então, a maior parte das normas elas entrariam em vigor no primeiro semestre desse ano. Depois já houve uma MP que prorrogou essa vacatio por mais 6 meses. Então, a situação que a gente tinha era a entrada em vigor da maioria das normas agora em agosto de 2020. Isso antes de duas novidades muito recentes, inclusive essa que você mencionou. Que novidades são essas, né? Então, primeiro a gente teve essa MP 959, que o que ela fez foi prorrogar as normas da LGPD para a entrada em vigor em maio de 2021. Então, obrigações como hipóteses legais, né, para o tratamento de dados, os princípios, os direitos dos titulares, entre outras obrigações, elas passariam a entrar em vigor em maio de 2021. Além disso, a gente teve uma segunda novidade aí recente, que foi a Lei 14.010, né, a Lei do Regime Transitório da Pandemia. E o que essa lei fez foi prorrogar agora as sanções administrativas da LGPD, né, as punições, para agosto de 2021. Então, acho que desse emaranhado de normas, aí o que a gente tem hoje são três cenários. O primeiro cenário vamos dizer que a MP, essa MP 959, ela seja convertida em lei pelo Congresso Nacional. Uhum. Se isso acontecer, então, as normas da LGPD elas vão entrar em vigor em maio de 2021 e as sanções administrativas entram em vigor em agosto de 2021. Esse é o primeiro cenário. No segundo cenário, essa MP ela caduca, né? Ela vai até 27 de agosto desse ano e ela não é convertida em lei ou ela não é aprovada pelo Congresso Nacional. Nesse cenário, a LGPD ela entra em vigor agora, em agosto de 2020, 16 de agosto de 2020, e as sanções administrativas, por conta da lei, entram em vigor em agosto de 2021. Esse é um segundo cenário. Tem ainda um terceiro cenário possível, que é o dessa lei, essa MP, ela ser modificada de forma a unificar a vigência tanto das normas quanto das penalidades. Então, vamos dizer que o Congresso decida que tanto as normas da LGPD quanto as penalidades, elas entrariam em vigor em maio de 2021 ou em agosto de 2021. Esse é um terceiro cenário possível. Então, para as empresas que obviamente estão preocupadas em se adequar, em ter tudo em ordem quando a lei entrar em vigor, agosto agora é o primeiro prazo, certo? Todos os gestores já deveriam estar, se já não estão, estar preocupados aí com a adequação à LGPD. Exatamente, Gabriel. Esse é o cenário mais conservador, né? O primeiro prazo, 16 de agosto de 2020. Seria um cenário em que a gente ainda não tem a autoridade de proteção de dados, né, instituída, o que é lamentável, preocupante, mas é um cenário possível de entrar em vigor agora, em agosto, embora as sanções entrassem em vigor apenas no ano que vem. E, de fato, a preocupação com uma jornada de adequação, a LGPD é uma preocupação que já tem que, sim, estar presente em todas as organizações que lidam com o tratamento de dados, já que essa é uma jornada que é uma jornada constante, que necessita de constante atualização, não é um tiro de curto tempo, né? É algo para ser feito de maneira permanente, então é algo sim que deve ser objeto das preocupações das empresas imediata. Luiz, eu queria te perguntar também sobre um outro caso que está no boletim LGPD mais recente da Advocacia José Del Chiaro, que é um caso do Facebook, um caso na Alemanha, que o Facebook, na verdade, sofreu uma derrota, né, no caso que eles estão enfrentando. Queria só que você detalhasse um pouco, né, os particulares do caso
e nos explicasse por que ele é relevante não só lá na Alemanha, mas também pensando aqui no cenário da proteção de dados global. De fato, Gabriel, esse é um caso muito importante, porque ele representa um passo novo em uma relação importante, que é a interface entre proteção de dados e direito concorrencial. É um passo novo que pode ser criticado, merece certamente ser bastante discutido, mas não deve ser ignorado, como você apontou na sua pergunta. O que aconteceu lá na Alemanha foi o seguinte, né? Voltando um pouquinho no tempo, em fevereiro de 2019, o Bundeskartellamt, que é a autoridade concorrencial alemã, decidiu que os dados de usuário do Facebook.com que tivessem sido coletados na utilização que esses usuários fazem de outros serviços ou outros sites, esses dados não poderiam ser atribuídos ao perfil desse usuário na rede do Facebook.com. O que isso significava na prática, né? Usuários do Facebook, ao utilizarem o Instagram ou o WhatsApp, ou mesmo outros sites que possuíssem alguma interface com o Facebook Analytics, eles teriam que dar um consentimento específico para que esses dados coletados na utilização desses outros serviços ou sites pudessem ser atribuídos ao perfil deles na rede social original do Facebook.com. Essa decisão, ela foi objeto de recurso do Facebook. Em agosto do ano passado, ela foi suspensa pelo Tribunal Regional de Düsseldorf, que atribuiu o efeito suspensivo a esse recurso do Facebook. E foi essa suspensão que foi o objeto dessa decisão mais recente, que está retratada no boletim de junho de 2020. O que essa decisão de junho faz é retirar a suspensão, ou seja, conferir eficácia à decisão original da autoridade concorrencial alemã. E, basicamente, a justificativa para essa última decisão foi que, segundo o tribunal alemão, o consumidor ele teria que ter a possibilidade de escolher entre o que eles chamaram de uma experiência personalizada intensa e uma experiência personalizada menos intensa. O que isso significaria, né? Uma experiência personalizada intensa seria aquela em que os dados coletados tanto no uso do Facebook.com quanto em outros serviços ou sites fosse utilizada na formação do perfil do usuário no Facebook.com. E a experiência personalizada menos intensa seria aquela na qual apenas os dados coletados no uso do próprio Facebook que seria utilizado na formação desse perfil. Você falou na sua pergunta sobre possíveis impactos no Brasil, né? Na verdade, há uma série de questões que podem ser levantadas em relação a essa decisão. Eu destacaria aqui rapidamente na nossa conversa 2 pontos principais. O primeiro ponto é o seguinte: essa decisão ela é fundamentalmente uma decisão que lida com proteção de dados, né? O que a decisão diz o termo de aceite, né, do usuário nos termos e condições do Facebook gerais, eles não seriam suficientes para autorizar um tratamento de dados específicos coletados na utilização de outros serviços ou sites. O remédio utilizado pela autoridade alemã também é um remédio, se a gente parar para observar, principalmente de proteção de dados. O que a autoridade fez foi exigir um consentimento específico para que esses dados pudessem ser tratados. A pergunta que surge sendo uma questão essencialmente de proteção de dados, como um remédio de proteção de dados, será que a autoridade concorrencial seria a melhor autoridade para lidar com essa questão? Será que ela teria o tipo de pessoal, recurso, foco de política pública mais apropriado para uma decisão como essa? Então, essa é a primeira questão que a gente levanta em relação a essa decisão. A segunda questão, acho que importante, diz respeito ao tipo de efeito que essa decisão procurou analisar. A própria decisão ela deixa clara que o efeito que eles estão observando ali é um chamado efeito exploratório. O que isso quer dizer, né? A decisão ela não precisou demonstrar especificamente um efeito exclusionário das práticas do Facebook, algum tipo de dano ao processo competitivo em si. Bastou que eles demonstrassem uma suposta exploração do outro lado do mercado, né? Nesse caso, os usuários que teriam dados excessivamente coletados, para que a condenação acontecesse.
Esse tipo de raciocínio, ele teria algumas dificuldades para ser transplantado para outras jurisdições, como a jurisdição brasileira. Historicamente, no Brasil, práticas exploratórias, elas não têm sido objeto de investigação e condenação autônoma pela nossa autoridade concorrencial. Por exemplo, a prática de preço excessivo. Ela só tem sido observada pela autoridade concorrencial como um sintoma de uma outra prática exclusionária ou colusiva. Então, haveria, sim, uma limitação importante na tentativa de transplantar esse racional alemão para uma realidade como a brasileira. Luiz, muito obrigado. E eu queria lembrar a todos que o mais recente boletim LGPD da Advocacia José Del Chiaro está disponível no site para consulta. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos.